Hoje eu vou te passar aqui diversas dicas e macetes bem interessantes para você aprender a observar e perceber a textura de pele quando você for fazer o seu desenho realista. Com certeza absoluta, se você praticar o desenho da textura de pele de maneira consciente, você vai evoluir, você vai conseguir aprender ao longo ali do seu exercício, da sua prática. Porém, observar também a imagem como referência e entender esse movimento da pele, da expressão facial, ajuda muito a você desenvolver a sua técnica, a sua mentalidade, a sua percepção quando você for desenhar essa textura de pele. Então nesse vídeo de hoje eu vou te passar algumas dicas, macetes, sacadas, pequenos segredos que têm me ajudado muito a aprender mais ainda sobre desenhar a textura de pele. Eu espero que te ajude. Vamos pro vídeo então, que vai ser bem interessante. Então vamos começar nossa aula aqui. Eu estou usando como base essa referência do ator Jason Momoa. Se você analisar, tem muito detalhe, muita informação nessa imagem, nessa foto. Porém, se você parar para analisar ponto a ponto, parte por parte da pele dele em si, em relação à região e à textura, o jeito de fazer é bem parecido. O que importa é a compreensão, como eu gosto sempre de explicar. Quanto mais você treina a textura de pele, você treina sombreamento, mais você se dedica para algo relacionado ao desenho realista, melhor você fica naquilo. Se você foca em cabelo, você vai ficar muito bom em cabelo, em olho, boca, nariz, barba, sombreamento na pele, texturas da pele, tudo isso vai te fazer progredir, evoluir um pouco mais a cada novo desenho. Primeiramente, você precisa entender a fotografia, entender os nuances entre luz e sombra, tá? Volume, profundidade e volume. O que é isso? Locais escuros ou levemente mais escuros vão demonstrar sombra, enquanto locais mais claros demonstram luz, volume, tá? Sombra, profundidade, luz, volume. E aonde está caracterizado isso? Deixa eu marcar rapidamente aqui para você entender. Os pontos de sombra geralmente ficam no entorno, nos cantos, ó lá. Por exemplo, ó, regiões de canto da testa, regiões de canto aqui do maxilar, bochecha e tal, região de cantos de nariz. Então esses locais vão ter sombra, locais abaixo da boca, sempre vão caracterizar um pouco de sombra, tá? A região abaixo do olho. Então isso você vai analisar a partir da sua foto, tá? O contraste ele vai se dar através dessa diferença, você diferenciar os tons escuros, médios, claros, o preto absoluto, etc. Então, quanto mais houver essa diferença com harmonia, respeitando cada espaço de cada local, mais realista o seu desenho vai ficar. Mas muito mais importante do que uma textura de pele é você aplicar um sombreamento realmente realista, que tenha, vamos dizer assim, essa proporcionalidade entre luz e sombra, né? O contraste esteja bem acentuado e bem aplicado de uma maneira harmônica, que esteja combinando, vamos dizer. Vamos partir do princípio que você já tem uma noção legal sobre sombreamento, né, contraste, etc, profundidade e volume. Textura de pele. Vamos levar em consideração o seguinte: de acordo com a expressão facial, você terá uma textura diferente da outra, a fisionomia, a anatomia humana. Porém, quando você compreende o processo de desenho da textura, você entende o porquê e aonde você deve aplicar a textura e o aspecto que ela deve ter, você desenvolve isso mais facilmente a cada novo desenho. Isso se torna mais natural. Primeiro ponto que você deve entender é esse. Segundo ponto, o desenho da textura, o formato, o aspecto dos poros, da textura da pele, se é uma textura mais evidente, mais marcada, se ela é mais suave e mais integrada ao sombreamento em si. Então isso também influencia, porque se você passa demais do ponto, a textura da pele fica marcada, fica dando aquela impressão que a pessoa tem mais idade e não fica natural. Se você faz uma textura também que não chega naquele ponto necessário em relação à imagem como referência, o que você está observando, também não vai ficar legal, né? Tentar algo harmônico, visível, bonito aos olhos. Então, se você sentir que chegou nesse ponto, já tá legal, já dê aquele ponto ali, aquela região por finalizada e vai fazendo o restante. De acordo com que você for construindo o restante da textura, você vai voltando ali onde já tá pronto, onde já foi feito, para ver se precisa retocar alguma coisa, para ver se não precisa realmente melhorar alguma coisa ali. Porque a sua percepção vai melhorando ao longo do desenho e você vai conseguir entender isso melhor. Vamos agora partir na prática para essa análise da textura da pele. Lembrando, eu vou te passar dicas aqui, conceitos, macetes, sacadas, para você virar a chave e entender e depois colocar em prática, treinar para valer, para ver se você consegue desenvolver melhor. Mas antes eu vou falar sobre os pontos de volume ou luz, que também são caracterizados nessa imagem. O volume está mais no meio da testa, esses locais aqui que são mais centrais, sabe? Centro de nariz, meio do lábio. O volume sempre vai estar mais concentrado no meio, onde tem mais incidência de luz, tá bom? Quanto mais incidência de luz, mais claro esse volume. Quanto menos incidência de luz, menos luz batendo naquele ponto, mais sombra vai demonstrar por conta da ausência de luz, não porque é uma sombra por si só, uma sombra natural. Não, a sombra sempre vai ter uma influência da luz e vice-versa, até porque se você tem um local bem escuro, mal iluminado, o que vai imperar ali é a sombra, ponto escuro. Vamos focar aqui na textura. Deixa eu dar um zoom aqui para ampliar essa foto. Vou focar bem aqui na parte da testa, tá? Pra gente poder estudar sobre isso, ó. Então, se você analisar aqui comigo, a textura da pele, ela tem um segmento mais na horizontal, tá vendo lá?
não segue uma regra tão específica de movimento, ou seja, cada textura horizontal aqui mais definida, ela tem, vamos dizer assim, um certo caimento, uma certa ondulação diferenciada, por conta do movimento da pele. Isso é questão da face, tá? Mas a textura mais minuciosa também ela tem um desenho específico, você consegue notar. Eu já marquei para você aqui essas mais no horizontal, com esse aqui mais leve, alguns outros mais leve também, mas geralmente eu, né, pelo menos, gosto de partir desse princípio, ó. Locais onde a textura está mais visível para eu poder marcar o ponto de referência ou para ter uma referência, para seguir essa referência para as demais regiões da pele. Isso facilita você dividir os pontos onde há necessidade de desenhar a textura, impedindo, vamos dizer assim, entre aspas, de você se confundir ao longo do desenho. Acaba que, para enxergar e perceber, se torna um pouco mais fácil para você ter um ponto a seguir. Já expliquei sobre a parte da marca, que é a expressão facial, que é geralmente aquela ruga de expressão, sabe? Que ela é mais definida, mais aparente. Então isso vai muito da característica da cena. Por exemplo, uma cena de espanto, de horror, de terror, felicidade, alegria, euforia, tristeza, etc. Tudo isso vai ser transmitido através da expressão facial. Por isso que é muito importante você trabalhar bem os olhos, porque eles caracterizam muito a expressão do personagem em si que você estiver desenhando, do rosto da pessoa e tal. Você também tem ali, de acordo com o movimento da face, uma certa textura diferenciada, que ela puxa mais aqui para uma vertical, seguindo mais para diagonal, ó lá, tá vendo lá? Porém, dividida isso aqui tanto para um lado quanto para o outro. Uma mais para a diagonal direita e outra para a diagonal esquerda. Então, se você parar para analisar, a textura de pele, elas são como se fossem risquinhos, né, seguidos ali de pontinhos. Ou seja, você trabalha um risquinho bem irregular, não é um negócio que você precisa sair contando, sabe? Eu, por exemplo, não fico contando quantos risquinhos tem, contando quantos pontinhos não. Isso é muito intuitivo, é muito instintivo também, de tanto você fazer, de tanto você repetir o processo, o movimento, você acaba gravando aquilo, memorizando, se tornando mais natural a cada novo desenho e, lógico, sempre é desafiador por conta também dessa diferença que há entre as referências, entre a disposição da textura, o movimento, a face, etc. Então isso é tudo muito técnico, entende? Tudo muito teórico, muito didático e vai do dia a dia, do quanto você se habituou, do quanto você se adaptou a fazer, desenvolveu a prática. Então você consegue visualizar isso de uma maneira mais fácil quando você encontra o segmento, encontra, vamos dizer assim, entre aspas, sem nenhum tipo de regra, o padrão dessa textura, desse desenho. E agora, para poder treinar o desenho da textura, é aquilo que eu falei, é dia a dia, é prática, é buscar conhecimento, é teste, experimento, erro e acerto, até você se adaptar, encontrar uma maneira mais fácil para você desenhar essa textura. Eu, como já expliquei, risquinhos, vários risquinhos, passando um pincel, mais uma camada de risquinhos, por exemplo, como essa textura não é tão evidente, poderia trabalhar com lápis 2H, quando a textura for mais imperceptível, até um 4H, quando ela for mais visível, talvez um lápis H, um HB, no máximo um lápis B, dependendo do ponto da textura, para não ficar destacado demais. E aí trabalhando com esfuminho para espalhar, para suavizar, o pincel para fixar mais ali o lápis, né, de grafite ou carvão, dependendo da técnica que você for utilizar. Risquinhos horizontais, risquinhos verticais, soltando espaço de um risquinho para o outro, não tentando levar aquele risco muito comprido para não ficar artificial, fazendo alguns pontinhos depois por cima desse risquinho, ligando um ponto ao outro. Tudo isso vai meio que criar uma casca ali de aprendizado e você vai te fazer progredir, evoluir mais nos seus desenhos. Agora vamos para as conclusões finais aí, para a gente trocar uma última ideia sobre esse tipo de conteúdo que vale muito a pena a gente estudar e observar no dia a dia em relação ao desenho realista. Concluindo o vídeo aqui, na minha opinião vale super a pena você separar um tempo ali do seu dia, da sua semana, para poder garimpar, pesquisar esses tipos de imagens de referência com mais expressão facial, para entender melhor sobre essa questão do desenho da textura, do tipo de direcionamento dessa textura na pele. Vai facilitar muito na hora que você for colocar em prática, exercitar. Então eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, deixar o seu like, se inscrever no canal se não tiver inscrito e ativar o sino para receber todas as notificações. Eu aguardo você no próximo vídeo. Abração!